Olá! Aparentemente, as incompatibilidades ficaram mais evidentes com a pandemia. O estudo recente apontou aumento de 54% dos divórcios comparados com o mesmo período do ano passado. Esse fenômeno foi observado no mundo todo. Para debatermos os relacionamentos antes e depois da pandemia, o Ideias e Debates de hoje recebe a advogada especialista em direito de família, Ana Paula Gimenez. Doutora Ana, seja bem-vinda à Rede Alesp. Eu que agradeço imensamente o convite, é sempre um prazer estar com vocês e falar sobre esses assuntos que a gente pode acabar ajudando várias pessoas, né? Com certeza. Recebemos também a perita forense Rosângela Janos. Seja bem-vinda, Rosângela. Olá, boa tarde. Eu agradeço o convite e espero poder ajudar nesse debate também. Recebemos a especialista em inteligência emocional, a doutora Heloísa Capelas. Seja bem-vinda, doutora Heloísa. Muito obrigada pelo convite, que prazer fazer essa discussão com essas mulheres tão importantes aí nesse assunto de relacionamento. Obrigada pelo convite e pela companhia. A gente aqui agradece, porque eu acho que a gente tem muitas trocas para fazer aí nessa conversa. E eu queria começar perguntando para a doutora Ana se a senhora observou esse aumento da procura de divórcios desde o início da pandemia. A senhora sentiu esse impacto aí desse percentual maior de divórcios? Eu senti sim, não no início da pandemia. Por quê? Porque no início da pandemia foi quando começaram as crises, né? Então foi quando as pessoas foram chamadas para dentro de casa para relacionamentos. Então antes aquelas famílias, aquelas pessoas, elas tinham todo um anestésico. Então tinha o trabalho, tinha a rotina dos filhos, tinha o barzinho com os amigos, com as amigas, tinha os afazeres, o mercado, o shopping. De repente as pessoas foram obrigadas a ficar dentro da sua família, dentro da sua casa, e com isso foram forçadas a rever os seus relacionamentos. Então, o início da pandemia foi quando começaram as crises nos relacionamentos, mas essas pessoas passaram a procurar um advogado depois de alguns meses, tanto que a gente for ver estatística de abril de 2019 para 2020, o número de divórcios cai, porque as pessoas ficaram com medo de se divorciar, de se separar, não sabiam como ia ficar as condições financeiras, né? Muitas pessoas tinham medo disso, mas com certeza, depois de julho, agosto, aumentou muito o número de divórcios, tá? Porque as pessoas tiveram esse tempo para rever suas relações, foram obrigadas a se voltar para a família, a ver o que está de errado, e o convívio mais próximo também ocasionou várias brigas, discussões, né? Mas eu falo que nem tudo está perdido, porque muitas pessoas também tiveram a oportunidade de se conhecer novamente. Então, casais que estavam distantes tiveram essa chance de rever também para ficar bem, né? Mas aumentou sim o número de divórcios. Doutora Heloísa, me conta uma coisa, o que está acontecendo, o que aconteceu com esses relacionamentos durante a pandemia? O convívio trouxe desgaste para essas pessoas? Descobrir quem era o seu marido ou sua mulher trouxe desgaste para essa relação? Na realidade, a doutora Ana já falou bem, né? Como nós vivíamos distraídos, né? De nós mesmos e distraídos das relações. Então, era muito fácil quando alguma coisa acontecia dentro de casa, um estresse qualquer com o casal, então vamos passear. A ideia das férias, né? Vamos tirar umas férias para ver se a gente se entende melhor, vamos passar o dia fazendo compras, vamos ao parque. Então, eram tantas possibilidades, né? Vamos para a casa da minha mãe tomar um café, enfim, tantas possibilidades de distração que o tempo passava e as pessoas não olhavam, né? Até sabiam que tinha alguma coisa lá que não estava boa,
mas não se olhavam. A hora que foram obrigados a fechar a porta de casa e não abrir mais, né, ficar lá dentro, as questões começaram a acontecer. Se por um lado nós tivemos sim aumentos de divórcio, divórcios que aconteceriam, só que aconteceriam talvez daqui 5 anos, talvez daqui 10 anos, talvez quando as crianças crescessem. Nós também tivemos oportunidade de muitos recasamentos. Tivemos crises muito intensas, abril, maio, junho, e tivemos a busca. Eu que vivo na área do autoconhecimento, recebi e tenho recebido pessoas ainda muito estressadas, ainda muito sofridas, mas querendo muito solucionar sem querer separar, né? Elas querem sim uma solução, elas querem aprender a morar junto de novo, elas querem se entender. Então, quando o casamento não está muito ferido, quando não existe uma ferida muito aberta, né? Existe sim uma possibilidade bem grande de reconciliação, claro que com o esforço dos dois. Mas eu tenho vivido essa experiência dos dois quererem ajuda para dar um jeito nesse relacionamento. Essa análise que a senhora fez é muito importante de ver que, de repente, é um relacionamento que ele ia acabar mais cedo ou mais tarde, acabou sendo abreviado aí pela pandemia, pelo convívio. A gente não pode deixar de dizer que um dos fatores aí da separação é a traição, né? E aí, por isso que a Rosângela está aqui, para que a gente consiga entender aí melhor esses mecanismos. A Rosângela é uma perita forense e que trabalha também como detetive, tem esse papel aí. E eu queria saber, essa é a pergunta que vale $1 milhão e que está todo mundo querendo anotar, quais são os sinais da traição? Sim, então, tem uma diferença de detetive para investigador. Eu atuo na área da investigação criminal e da investigação civil também. Então, a parte da traição, como é que funciona? Essa parte de ter indícios, né? Se está tendo uma traição ou não. Por exemplo, a mulher, ela não deixa indícios. É muito difícil. Aí você vai perguntar, mas a mulher não trai o homem? Trai. Trai tanto quanto ou mais. Mas é muito mais difícil você acompanhar uma mulher, descobrir uma traição de uma mulher do que do homem. Porque o homem, ele deixa muitos vestígios. Por exemplo, ele começa a ir para academia, ele vai comprar um perfume para a esposa, que é o mesmo que ele vai dar para a amante dele. Esse também é um dos indícios. E outro, ele vai colocar uma senha no celular dele. Isso são indícios que está tendo uma traição. Olha só, a gente já começa a pensar aqui, olha só. Doutora Ana, quando a gente fala em divórcio, o advogado ele exerce um papel de psicólogo. Já ocorreu, por exemplo, as pessoas mudarem de ideia no seu escritório, chegar a começar a conversar ali e verificar que, na verdade, não é aquilo que querem, querem permanecer juntos, aquilo foi uma briga ali que pode ser resolvida. Já aconteceu isso? E aí eu queria saber sobre essa questão do papel de psicólogo também. Então, eu atuo com uma advocacia familiarista um pouco mais diferenciada, tá? Eu sou adepta ao direito sistêmico, né, e as relações mais humanizadas, porque eu acho que não adianta a gente resolver um problema jurídico, a gente precisa deixar aquela família o mais saudável possível. Então, se a gente assiste aquele filme da Netflix, Histórias de um Casamento, você vê o quanto um advogado litigioso pode interferir na relação do seu cliente. Então, além de atuar de maneira jurídica, eu tenho que estudar autoconhecimento, primeira coisa, eu tenho que estudar o comportamento humano, eu tenho que estudar a raiz do conflito. Para quê? Para que aquela família não saia destruída de um processo de divórcio, tá? Então, quando eu trabalho, já aconteceu diversas vezes. E por que eu comecei a trabalhar dessa maneira? Porque o cliente acabava vindo fazer uma consulta comigo e muitas vezes ele desistia do processo de divórcio. Ontem, por exemplo, eu homologuei um acordo de um casal que está voltando.
Tá? Então, muitas vezes, no curso de um processo de divórcio, as pessoas desistem. Então, você tem que. Não adianta você só conhecer a lei, que isso daí é muito simples. Você estuda bastante, você consegue resolver o problema daquela família. Mas você tem que estudar a raiz daquele conflito. Porque quando o cliente chega num advogado, muitas vezes ele chega com raiva, com mágoas, com ressentimentos. E ele fala coisas que nem sempre é o desejo dele. Às vezes ele quer só uma vingança momentânea. Então a gente tem que conhecer melhor as famílias para dar essa estrutura, principalmente quando tem filhos, né? Que os filhos eles devem ser preservados independente da relação do casal. Eu falo, a minha frase mais copiada na internet é: os filhos precisam dos pais bem, juntos ou separados, dos pais felizes, tá? Claro que a maioria dos filhos querem os pais juntos, né? Querem ver isso, mas você viver um relacionamento que tem briga, que tem traições, que tem desrespeito, que tem violência, que não tem amor, é uma carga muito grande para esses filhos. Ficar juntos só pelos filhos, você já dizia o Bert Hellinger, né, que é o constelador, o criador das constelações familiares, você transfere uma carga muito grande para essas crianças. Então, eu acho que o advogado familiarista, ele não tem que pensar no litígio, no ganhar o processo com o cliente. É diferente de você ganhar um processo para o cliente de uma dívida que você cobra, entendeu? Um processo tributário. Ali você está mexendo com a coisa mais importante, com a nossa base, que é a nossa família. Então, você tem que ter um conhecimento, uma formação mais diferenciada para dar um suporte para aquela família, não só jurídico, mas para conduzir aquelas negociações, aquele divórcio de uma maneira que aquela família, quando, eu não falo que a família termina, tá? O divórcio, ele termina com o casamento, mas aquela família, ela vai continuar, só que num novo formato. Uma família que era mononuclear, pais e filhos, vai ficar binuclear, entendeu? Vão ter duas casas. Então as pessoas precisam de um pouco mais para saber lidar com essa nova realidade. Então a gente acaba assim exercendo um papel além do jurídico. E eu acho que é esse o diferencial do advogado familiarista que só faz isso, que tem uma formação no sentido do psicológico humano, das relações e dos conflitos, né? Sim, sem dúvida. Inclusive, essa questão que a senhora coloca das crianças, eu acho que é o ponto central, né? Tem ex-marido, mas não tem ex-filho, não tem ex, né? Então, quer dizer, a Exatamente. gente tem que preservar as crianças nesse processo todo. Doutora Heloísa, as pessoas, a gente está num momento muito difícil, não dá para negar isso. A gente foi, a gente não tinha um plano guardado na gaveta para uma pandemia. Então, a gente está passando, sim, por uma estabilidade emocional, por mais equilíbrio que a gente busca, a gente está passando por uma instabilidade emocional, um desequilíbrio. E aí, a minha pergunta é: o desequilíbrio pessoal das pessoas, eles são fator para minar a relação? Cada indivíduo no seu desequilíbrio pode minar a relação? Sim, sem dúvida, né? Para falar a verdade, Mel, nós não existimos fora da relação. O indivíduo sozinho, ele não existe. Então, se ele está desequilibrado com outras relações, se não for a do casamento. Então, ele está com problemas financeiros, então a relação com o dinheiro está complicada, a relação com o trabalho não está boa, a relação com o seu tempo, às vezes com a sua idade, né? Às vezes com a juventude ou com a velhice, com a sua saúde. Nós somos seres relacionais. Então, não tem como eu, indivíduo, viver só eu. Eu não existo sozinha. Eu existo com o outro. E claro que eu vou existir muito com o outro porque ele está dormindo na minha cama, porque ele está vivendo sob o meu teto. E ele pode ser o meu grande fator de benefício, isto é, nesta companhia eu me sinto muito segura, agradável, me sinto muito tranquila, ou esta pessoa pode ser o meu motivo de estresse. Assim como o meu motivo de estresse pode estar lá fora, o meu chefe,
a falta de dinheiro, a falta de emprego. Eu então entro no. A minha mãe pode me estressar, os meus irmãos. Então, eu estressado, convivendo com uma pessoa do meu lado, isto é, meu marido, minha esposa, companheira, enfim, quem vai habitar no mesmo teto, a tendência é eu me chocar com ela, isto é, todo o meu desequilíbrio, toda a minha dificuldade, seja lá em que relação, com quem, com o que, vai acabar sobrando para quem está mais próximo. Nós temos uma tendência a desabafar ou usarmos a nossa pior expressão, a grosseria, a estupidez, a falta de cuidado com aquelas pessoas que a gente tem mais garantia de afeto. Então, as pessoas que nós mais amamos são aquelas que recebem o nosso pior. As pessoas mais afastadas, aquelas que a gente tem menos contato ou menos garantia de afeto, são as pessoas que a gente tem mais gentileza, com as quais a gente é mais gentil, educado, muitas vezes superficial. Então, todo o meu sofrimento interno vai influir na relação. A questão é como você quer fazer isso, porque pode sim virar um desequilíbrio avassalador no casamento, porque você não está bem e o outro não dá conta de todo o lixo emocional que você joga para ele, ou essa relação pode ser um grande motivo para que eu possa me entender, me apaziguar, me conhecer e buscando dentro de mim um relacionamento nos outros lugares melhor. Casamento sempre é para o bem ou para o mal. Ele sempre pode nos ajudar muito e ser uma relação de muita segurança, né? Onde eu vivo a minha melhor parte, e pode ser o lugar infernal, onde eu sempre mostro o meu pior. A senhora está trazendo informações para a gente muito valiosas, assim, dessa análise de como a pessoa se coloca consigo mesmo e com o outro ali nesse relacionamento. Eu acho que isso influencia muito nessa questão de pedido de investigação. Eu fico pensando, Rosângela, que quem vai até você e seu marido trabalham juntos, né? Quando vão até você... E eu na parte da investigação também. Eu penso que quando a pessoa vai até você para pedir uma investigação, ela está num momento, não é só a desconfiança, é esse desequilíbrio emocional saindo pelos poros, né? Tá? Imagina, a pessoa está nesse ponto de contratar alguém para checar ali, isso está consumindo ela. E aí eu queria saber, você falou um pouquinho sobre, deu algumas dicas aí de como as pessoas demonstram que estão traindo. Eu queria saber se as pessoas pedem investigação, por exemplo, com relação às redes sociais. Por exemplo, eu já vi comentário na rede social dizendo assim: meu marido comentou na foto de tal mulher, ele está me traindo. Quer dizer, não houve uma traição física, ele fez um comentário numa foto. Bonita, linda, alguma coisa do tipo, ou outro comentário. E aí as pessoas se consomem. As pessoas pedem investigação a esse respeito também? Sim, elas querem saber se, a partir do momento que existem os comentários, likes, existe alguma coisa fora do mundo virtual. Ou seja, aí a gente vai partir para o acompanhamento pessoal. A gente vai investigar se fora do mundo virtual existe sim uma traição. Tá? Porque eu acho que não existe coisa pior do que a dúvida. Se a pessoa está ou não tendo relacionamento. Uhum. Tá? Sim, a dúvida é muito difícil, mas existe uma questão aí que eu fico pensando da pessoa que está alimentando, às vezes, um nada, né? Está alimentando um sentimento que ela criou dentro dela, que é ruim, que está
fazendo disso maior do que ela, né? Claro que se tem alguma coisa ali, é super positivo contratar um profissional qualificado, mas eu fico pensando nessa condição psicológica que a pessoa está, de que às vezes não é aquilo que ela está pensando, ela está criando na cabeça dela, não há nenhum indício de fato. E tem isso, eu queria saber se tem isso. Vocês às vezes pegam um caso e falam assim, não, mas aqui não tem nada que justifique, nada que indique. Existe esse tipo de perfil de caso? Tá, eu vou te dar uma porcentagem. Quando a cliente chega a nos contratar, por exemplo, de 100%, 90% existe sim uma traição. Porque o marido já mudou o comportamento dele, ele já passou a tratá-la mal, está chegando mais tarde, colocou senha no celular. Então, de 100%, quando eu sou contratada, 90% sim, eles estão tendo um caso extraconjugal. Infelizmente. É considerável. É um número Sim. considerável. Doutora Ana, eu queria saber se, em termos jurídicos, há alguma objeção com relação a essa questão do contrato da investigação, de contratar uma investigação para descobrir uma traição, e se a pessoa que traiu foi comprovada ali, a Rosângela comprovou que teve a traição. Há algum prejuízo para o traidor, digamos assim, no processo do divórcio? Então, vamos lá. Quando a gente faz um processo de investigação, a gente não pode violar, por exemplo, o artigo 5º da nossa Constituição. O que é? São os direitos fundamentais. Então, não pode ter grampo telefônico, que é só com autorização judicial para investigação criminal. Não pode ter violação de correspondência, violação de redes sociais, hackeamento, tá? Respeitando tudo isso, aí tem inúmeras maneiras de você fazer, que é você seguir, que é você observar, você perguntar, mas sem violar a intimidade e a vida privada, sem violar a correspondência, sem fazer hackeamento, sem grampear telefone, aí você pode ir para outros meios, né? Eu tenho um livro que chama Divorciei Agora, que eu tenho um capítulo só de traição, e que eu falo justamente esses indícios da traição. Então a pessoa começou a se cuidar mais, a pessoa passou a ter mais trabalho para ter motivos para ficar fora de casa, né? A senha do celular, fala escondido, tá o tempo todo no telefone, respondendo mensagem, fica com muito excesso de trabalho. Tem um seriado, eu adoro falar dos seriados do filme da Netflix, que chama 100 Dias para Enamorarmos. Eu assisto em espanhol. Qual que é o cara tem 2 famílias e ele é o cara mais legal do mundo, entendeu? Assim, observar também quando a pessoa ela não muda só o comportamento para tratar mal, às vezes ela fica tão culpada que ela começa a tratar excessivamente bem, né? Então, assim, tem diversas formas de descobrir uma traição sem você violar isso que é garantido constitucionalmente, tá? Antigamente, para a gente se divorciar, a gente precisava se separar, tá? E a gente analisava a culpa, e a traição estava na culpa, tá? O dever de fidelidade está na lei, tá? A gente tem o dever de fidelidade quando a gente se casa, está na lei, e antes ele gerava, né, alguns prejuízos. Hoje, a nossa Constituição foi emendada em 2010 e o Instituto da Separação não é mais necessário. Então, a pessoa casa num dia e pode se divorciar no outro. Para que existia a separação? A pessoa se separava de fato, ou seja, saía de casa por 2 anos e depois só que ela poderia se divorciar, ou seja, ela tinha que ficar esses 2 anos sem poder casar com outra pessoa. Ou a pessoa se separava judicialmente e depois de 1 ano ela poderia se divorciar. Hoje em dia não. Você casa num dia, divorcia no outro. A base das relações é o afeto, tá? Então não precisa mais se separar. E com isso, quando tiraram esses prazos, tiraram também a culpa, né? A gente não precisa mais de culpa, a gente não discute mais a culpa, tá? Claro que a culpa pode ser discutida em raríssimos casos e para uma situação extremamente danosa,
vergonhosa. Então, todo mundo que chega no meu escritório sendo traído, traída, né? Porque acontece com ambos os gêneros, como ela falou perfeitamente no início, a gente tem a mania de falar ele traiu, mas as mulheres traem e traem muito, tá? Então, assim, quando chega no meu escritório, a pessoa fala, eu quero entrar com danos morais, doutora. Ele me traiu, eu falo, não dá, tá? A tendência jurisprudencial é não dar os danos morais, exceto em situações extremamente difíceis, como a transmissão de uma doença venérea, né, uma doença sexualmente transmissível. Então, assim, ou a cidade é muito pequena, nenhuma das duas famílias sabiam, e já tem filhos das duas famílias, uma situação, assim, extremamente vexatória, mas uma traição que hoje em dia é muito mais comum do que a gente pensa, não é motivo de uma indenização, tá? São casos exceções, tá bom? Uhum. Boa observação, doutora, muito boa observação, porque a gente tem essa tendência a ter esse pensamento de que tem esse dano, né, esse dolo, e aí não é por aí nesse caso do processo de divórcio. Doutora Heloísa, a senhora falou um pouquinho no começo sobre essa questão das pessoas que fizeram um movimento contrário, que se aproximaram. A senhora acha que o medo de morrer, que a gente está vivenciando, né, de uma maneira muito, muito forte, pode ter sido um responsável por esse efeito contrário? Ou seja, os casais com essa incerteza aí com relação à pandemia, os casais acabaram resolvendo problemas que eram simples, eram cotidianos e tocaram o barco juntos? Olha, eu vou falar disso, sim. A primeira resposta é sim, né? Isso faz sim as pessoas reverem como é que elas estão vivendo a vida. E juntando a isso, eu quero juntar a traição. O que aconteceu na pandemia é que muitas traições precisaram desaparecer. Uma visibilidade, né, Exatamente. de encontro, né? E isso eu encontrei muitos casais, atendi muitas pessoas que ficaram muito aliviadas de poderem romper com essa relação, com essa segunda relação, com a amante ou com o amante, e tiveram a oportunidade de rever o casamento e de se reestruturar e de dar um voto positivo, né? Um voto a mais assim, eu vou reconquistar meu marido, eu vou reconquistar minha mulher. E junta-se isso, então assim, eu não posso ir, e aí eu percebo que ter ido era uma distração, como ir ao shopping. Na realidade, muitas pessoas perceberam e relembraram por que é que haviam casado e que gostavam daquela pessoa com quem estava casada. O que havia só era um desgaste nessa relação e uma grande oportunidade de distração. E uma outra mulher ou um outro homem foi acontecendo. Então, no trabalho, fico mais tempo com ele do que com meu marido, e aí ele demandava, né, mais do que o meu marido, que está sempre ocupado, trabalhando ou cansado, mais do que a minha mulher, que está sempre cuidando das crianças e blá, 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 blá. E, de repente, ficar junto trouxe para esses casais, pelo menos os que eu atendi, tiveram muitos divórcios, pessoas decididas, mas eu também encontrei pessoas que disseram: nossa, que bom que eu pude acabar, que bom que não dá mais, porque eu quero fazer um voto nesse casamento, eu quero retomar esse casamento, lembrando que a grande maioria não soube da traição. Então, não sabendo da traição e a pessoa podendo se separar, né, dessa segunda e do amante ou da amante, houve uma reconquista, uma vontade de ficar junto. E conversar sobre a morte, ter pessoas próximas morrendo, assistir noticiários, né,
da quantidade de mortos, saber de tudo que estava acontecendo no mundo, também foi um assunto para que os casais pudessem pensar o que nós estamos fazendo com as nossas vidas, o que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Claro que eu estou na área do autoconhecimento e chega para mim pessoas me pedindo ajuda, muito mais para ficar junto do que para separar. Porque quando decidem separar, eu sempre brinco que não sou eu a profissional, eles vão procurar um advogado, né? Mas quando eles querem rever a relação, eles vêm me pedir ajuda, né? Como terapia familiar, eu sou especialista em terapia de casal, eu sou responsável pelo processo Hoffman no Brasil, e é um curso de autoconhecimento com um resultado muito positivo para as pessoas. Então, eu tenho essas histórias de mortes, de relacionamentos duplos e de conversas sobre a morte. E que isso ajuda na reconstrução do casamento. Mas eu queria aqui fazer uma observação. Quando as pessoas me procuram para falar de descasamento, e por favor me ajude, quando uma mulher me procura, ela está muito, mas muito mais decidida a se Sim. separar. Ela já fez tudo o que podia. Ela usou toda a criatividade, ela comprou lingerie nova, ela já fez o prato predileto, ela já foi ser amiga da sogra, ela já tirou as crianças da frente, ela já fez tudo o que ela podia para reconquistar esse casamento. Quando ela diz chega, eu Chega. dificilmente consigo fazer alguma coisa a não ser dar um cartão do advogado Agora dizendo você que eu, pode dar meu cartão, viu? eu digo assim, agora não sou mais eu, né? Com o homem é diferente. Quando ele procura numa tentativa de consertar. Né? Ele fez uma merda, né? Ele mesmo chega lá dizendo: olha, eu fiz uma merda, mas eu quero consertar. Eu quero esse casamento de volta, eu quero recomeçar, eu quero uma chance. Normalmente, dificilmente o homem diz: eu vou logo de cara. Né? E a mulher não fala: eu me separo, ela tenta tudo. Até ela falar agora, eu não aguento mais, agora esse cara tem que ir embora. E aí ela vai procurar ajuda para sair, principalmente para proteger os filhos. Então ela vai procurar ajuda terapêutica, né? Lembra que eu sou uma terapeuta, então ela vai procurar ajuda terapêutica para que ela possa descasar o melhor possível na intenção de proteger os filhos. Mas ela não quer reconciliação. Ela diz: me ajuda a me separar decentemente e não me ajuda a ficar junto. Diferente do pedido masculino, que eles dizem: me ajuda a ficar junto. Convence a minha mulher a me perdoar. Convence a minha mulher. Parece uma frase que a gente já ouviu em algum lugar, né? Enquanto a senhora falava, a Rosângela e a doutora Ana riam, porque eu acho que elas já vivenciaram isso nos seus locais de trabalho, e aí eu acho que parece que esse é um comportamento muito característico, né? Mas eu queria perguntar para a Rosângela, a doutora citou essa questão de que algumas traições tiveram que acabar por causa da pandemia. Eu queria saber se você observou isso realmente no seu trabalho e se também fez uma observação de que as pessoas com tempo ocioso, dentro de casa, ali, nesse ambiente que você está buscando não ver, por exemplo, notícias sobre a pandemia para não se desesperar, as pessoas acabaram criando também fantasmas da fidelidade ou da infidelidade. Como que você observou isso no seu trabalho? O que aconteceu, na verdade, é que as pessoas não puderam mais se encontrar. Não é que elas terminaram os seus relacionamentos, elas continuaram conversando pelo WhatsApp, por exemplo. Então, assim, não é que elas terminaram, elas só esperaram o tempo da pandemia passar, né? E quem realmente
se dispôs a continuar o casamento, viu que realmente gostava da esposa ou do marido, continuou. E quem tinha o amante e quis continuar, só esperou um pouco a pandemia passar e voltou. Então, os trabalhos não pararam, só foi uma pausa. É isso que eu senti nos trabalhos investigativos. Ó, tá vendo? É muito interessante isso a gente observar, porque quem tá inclinado à traição permaneceu nesse pensamento, né? Não fez o meia-culpa, né? A autocrítica aí da coisa toda. Doutora Ana, a doutora Heloísa comentou sobre essa questão da mulher tomar a decisão final e a senhora assentiu com a cabeça. É isso mesmo? A mulher realmente é mais decidida nesse sentido? Quando chegou para divórcio, não tem negócio que faça mudar de ideia? A mulher, ela sempre sabe o que ela quer, entendeu? Às vezes ela fica numa dúvida, ela vai para terapia, mas ela sempre chega sabendo o que ela quer. O homem não. O homem, ele pode estar num relacionamento péssimo que ele quer manter, eu falo, a família Doriana, entendeu? Ele pode trair todos os dias, ele pode não ter mais vontade de estar com aquela mulher, mas para ele é muito mais difícil deixar a base familiar. Eles têm muito mais medo de deixar essa base familiar. Então, você tem que fazer um trabalho muito maior. Geralmente, quem quer divorciar é a mulher, tá? O homem, quando ele chega para mim, é porque a mulher quer divorciar. O homem, ele fica nesse mecanismo de anestésicos fora, de outras mulheres, mas é difícil ele querer deixar aquela base familiar. Claro que tem, às vezes ele se apaixona perdidamente ou chegou num estágio que não tem mais como reconstituir aquilo, mas o homem ele é muito mais apegado à instituição familiar do que a mulher. A mulher, quando ela toma decisão, é o que a doutora Heloísa falou, ela quer saber como ela vai proteger os filhos, como ela vai levar. Ela é prática, ela é mais prática. Ela quer saber como ela vai levar a vida dali para frente, como ela vai organizar a casa, como ela vai fazer com os filhos, como ela vai se manter, como ela vai administrar a rotina. E o homem não. O homem ele fica com como que ele vai ficar sem aquela base que ele tem. Então é isso que acaba acontecendo. Então, quando ela falou, eu falei, eu identifico muito isso. Porque por mais que o relacionamento esteja ruim, para o homem sempre é mais difícil sair. Doutora Heloísa, a gente falou muito sobre a questão do relacionamento homem-mulher, ou homem-homem, mulher. A gente falou muito do relacionamento. E as crianças? Como que elas se mantêm nesse processo todo? O impacto, dá para tratá-las nesse meio tempo aí, nesse bolo todo? Bom, as crianças são sempre as grandes vítimas, né? Porque elas não têm recursos para decidir. Elas estão na mão da decisão dos mais velhos. Eu costumo dizer que pai e mãe têm poder de vida ou morte sobre as crianças e que isso é muita responsabilidade. E muitas vezes a gente esquece, principalmente quando está num relacionamento ruim, nós ficamos com a cabeça no marido ou na esposa no relacionamento e a gente esquece, muitas vezes, que tem criança assistindo e aprendendo tudo isso e sofrendo por isso. Mas olha que interessante, eu fui levar minha filha para uma atividade na escola, era a última atividade do ano, e eu aproveitei e levei as amiguinhas, então foram 4 amiguinhas atrás, a minha filha e eu. E aí eu estava distraída, elas estavam conversando, distraída, eu estava quieta, prestando atenção na conversa delas. E elas comentando como a mãe trabalhava. Porque uma delas falou assim, você fez isso? Ela falou, não, não fiz. Eu falei assim, mas a sua mãe não brigou? Aí ela falou assim, não, minha mãe não está me vendo. Porque ela está trabalhando tanto, ela não sai da frente daquele computador, ela não vê nada do que eu faço. E aí vira a outra dizendo assim, e aqui também não. Na minha casa, eu nunca vi minha mãe trabalhando tanto.
olha, sou eu que estou cuidando do meu irmão, às vezes ela esquece até de dar comida para gente, eu que tenho que não sei o quê. Claro que eu estou falando de crianças mais velhas, né? Que tem condições. Mas quando eu as deixei na escola, eu falei assim, nossa, olha só, antes a gente saía para ir trabalhar. As crianças não viam o que a gente fazia. Era uma fantasia. A gente dizia para elas: eu estou trabalhando. E quando voltava para casa, ficava com elas, porque o trabalho tinha acabado. Agora, o trabalho não acaba em casa. Você trabalha de manhã, de tarde, de noite, e o trabalho não acaba. E aí, as crianças estão por aí, né? Roda aqui, vem aqui atrás, tá ali. Elas ficam cuidando da vida delas, elas ficam presas no quarto jogando o jogo, ou agora, né, estão sendo cuidadas pelas empregadas que voltaram, mas no começo nem babá, nem nada, né? Não tinha nada. Nem ajudante de casa. E a mãe tinha que arrumar comida, fazer, e as crianças estão assistindo, né? As mães trabalhando. Claro que estão assistindo também os pais. É que o comentário, né, no meu carro, é que eram as mães. Não, a minha mãe não está vendo, não, porque ela não vê nada, ela só trabalha. E ela não está me vendo. Então, eu não fiz, ela nem ligou, porque ela nem sabe o que eu tenho que fazer. E aí a outra também se queixou, e não era nem uma queixa, era uma. Estou contando uma história. É assim que é. Porque a criança não consegue nem se queixar, ela nem sabe que aquilo é ruim, porque aquela é a realidade dela. Ela não conhece outra realidade. E ela ainda está construindo, ela ainda está construindo o sistema neurológico dela. Então, ela acredita que é desse jeito. Então, de fato, as crianças têm sido muito vítimas dessa história toda. Ou vítimas do computador, ou vítimas dos jogos, do videogame, do estresse dos pais, é, da, da, da falta de cuidado, né? Porque a casa acabou ficando meio sem cuidado. Então, as crianças estão vítimas, sim, dessa história toda. Existem Com histórias muito certeza. de reconstrução familiar, eu tenho assistido isso, de mais tempo com os filhos, de dormir na cama, de contar história, de tempo, né? Os pais terem tempo. E existem, sim, histórias de bastante desagregação, mesmo dentro de casa. E as crianças são as vítimas, sem dúvida nenhuma. A gente já está quase chegando no final do nosso programa, mas eu queria muito rapidamente a análise de cada uma de vocês, com a experiência que vocês têm, com a vivência que vocês têm, as relações do pós-pandemia vão mudar? Doutora Ana, por favor. Na minha visão, vão, porque a gente foi obrigado, o que a gente nunca imaginou na vida, a rever as relações, a estar perto daquelas pessoas que eram importantes para a gente, mas que a gente se anestesiava com coisas de fora. Então, as relações já estão mudando. E outra coisa, a gente viu que a gente não tem controle sobre nada. Se antes a gente achava que a gente poderia controlar o mundo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, o coronavírus trouxe para a gente esse recado: vocês não têm controle de nada, então a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então vai também, as pessoas vão buscar mais a sua felicidade, a viver mais o hoje, a viver dentro daquilo que elas acreditam, entendeu? Sabendo que o amanhã pode não existir. Então as pessoas vão ter mais vontade de viver plenamente. É isso que eu sinto, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com o nosso mundo. Então, as relações vão mudar, as famílias já mudaram, a gente está dando valor para outras coisas, por mais que dizem, não, mas ninguém mais está fazendo isolamento social, tudo voltou a ser como era antes. Não voltou como era antes. É um período de transformação, um período de ressignificação, um período de reflexão, e as pessoas vão mudar e suas relações vão mudar também, né? Você, Angela, você acha que as relações vão mudar, até essa questão da confiança e desconfiança vai ter um impacto aí no pós-pandemia?
Como eu falei no começo, as pessoas estavam só esperando passar essa pandemia, quem realmente não gostava da esposa ou do marido, para voltarem com seus amantes, né? Mas eu acho que esse tempo foi suficiente para as pessoas, como a doutora Luísa falou, se encontrarem e se reconciliar quem realmente queria voltar com o casamento e com a família, onde mais sofrem são as crianças, como ela bem falou, e falou muito bem. Mas as traições nunca irão acabar, infelizmente, né? Eu não sou uma pessoa que sou a favor da traição, eu vou ser muito sincera, mas as traições nunca irão acabar. Então, eu acho que esse mundo pós-pandemia sempre vai existir, sempre vão existir as traições, infelizmente. Boa observação da Rosângela, porque pode ficar parecendo que por ela trabalhar nesse segmento ela é a favor da traição, mas não é o caso. Mas é uma colocação muito importante aí para o nosso debate, para o nosso entendimento do tema. Doutora Heloísa, você acha que vai mudar as relações das pessoas? Eu sou uma pessoa bem otimista, acredito demais no ser humano, absolutamente. Ele tem todos os recursos para crescer e evoluir sempre. Mas nós evoluímos e a nossa evolução, ela é medida em milímetros. Então, nós vamos bem devagarinho. Então, vamos mudar algumas coisas, vamos piorar outras e vamos voltar a outras, por exemplo, a traição. Isso é da natureza humana, a insatisfação, a curiosidade, a carência afetiva, traz isso, o aprendizado infantil, é matemático, criança que viu traição na família, vai trair quando for adulto, porque aprendeu isso, e vai para o seu inconsciente, faz sem perceber que faz. Então, nós ainda temos um caminho longo, a humanidade vai crescer, as pessoas são lindas, muito interessantes, o nosso futuro é espetacular, mas nós evoluímos em milímetros. Então, vamos, mas não vamos com tudo, não, nós só vamos com muita resiliência, muita fé no futuro, sabendo que nós só somos seres humanos. Com certeza. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, a disponibilidade de trocar essas ideias conosco. Doutora Ana Paula, muito obrigada. Eu que agradeço, um prazer, uma honra, ainda mais dividir esse programa com elas, né? Foi uma troca muito legal. A gente acaba falando, mas aprendendo muito, né? Vocês podem todas trabalhar juntas, assim, uma tem a ver com a outra. Seria uma honra. Doutora Rosângela, também muito obrigada pela participação no Ideias e Debates, foi muito bacana. Eu gostei muito, foi uma tarde maravilhosa, aprendi muito mesmo. E como eu falei aquele pedacinho, eu sou contra a traição, eu sou casada há 24 anos, eu amo meu marido, nós temos 2 filhos, e a doutora Heloísa falou bastante sobre o casamento, tudo, e eu sou a favor do casamento, da família, tá? As pessoas pensam que ela trabalha com isso, uma parte, ela ganha dinheiro, então quanto mais traição, melhor. Não, para mim, quanto mais família, melhor. Eu também não sou a favor do divórcio, tá bom? A gente pode trabalhar, nós podemos trabalhar juntas para fazer claro. Trabalhos, né? Doutora Heloísa, muito obrigada pela sua participação também. Eu que agradeço. Eu também sou casamenteira, mas eu sou super a favor do divórcio quando o divórcio precisa acontecer, né? Muito melhor um divórcio do que um estapramento. Então, melhor não se maltratarem e vão cada um para o seu canto. Mas eu também sou casamenteira e acho que a gente descasa mais do que precisa. Uma boa conversa pode resolver relações incríveis. Quando não existe mais o amor e tem muita traição, tem que procurar a doutora Ana. Mas eu falo que a traição ela não é motivo de término. Às vezes ela vem para justamente ajustar algumas coisas e para mostrar que alguma coisa está errado, né? Eu também. Exatamente. Esse foi mais um Ideias e Debates. A gente falou um pouco como ficaram as relações no período de pandemia, e agora que a gente está saindo da pandemia,
falei com a doutora Ana Paula Gimenez, advogada especialista em direito de família, a doutora Rosângela Janos, que é perita forense, a doutora Heloísa Capella, especialista em inteligência e relacionamentos aí. Muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada pela companhia de você que sua que está em casa. Você fica agora com a programação da Rede Alesp, você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.